unidade em Cristo, Senhor. Pai amado, Pai querido, venha guardar cada um dos nossos irmãos que estão por vir. Venha abençoar os passos deles e o caminho deles, seja a sua luz, Pai, iluminando o caminho de cada um dos seus que estão por vir. Guarde cada um que aqui já estão, guarde os seus familiares, Pai, e seja uma noite abençoada pela sua presença, Pai. Pai amado, Pai querido, abra o coração daqueles que vão trazer a sua palavra, os seus louvores, que chegue suave aos seus ouvidos, e nós vamos contemplar um só Espírito, Pai, o Espírito Santo de Deus renovado no coração e na alma de cada um dos seus, Pai. Pai amado, Pai querido, venha fazer moradia conosco, Pai, marcando os seus ânimos, Pai, os quatro anos da tua casa, assim como a cada um dos seus, Pai, a converte debaixo do seu manto sagrado, para que nós possamos ter uma noite abençoada na sua presença, porque a ti entregamos, Pai, porque nós viemos buscar a tua paz, Pai, viemos também buscar, Pai, a nossa salvação e anunciar a tua vida, Senhor. Pai amado, Pai querido, permaneça conosco, Pai, e nos leve e nos conduza no teu agrado e na sua vontade. Não deixe que a vontade da carne seja sobre sua casa, mas sim a sua vontade sobre toda a carne e sobre toda a sua casa. Assim, meu Pai, eu entrego em suas mãos esse culto, essa alma que lhe pertence. Capacita, Pai, a nossa irmã Maria, Pai, que ela conduza esse culto abençoado com as suas mãos poderosas sobre ela, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E a palma engrandece o Senhor. A nossa irmã Josiane, vai tentar lembrar. Glória a Deus. Eu cumprimento esse nome para o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos estar louvando. Vamos estar louvando o número 3. Isso. 3 para a paz.
212, amém? Os
Continuei contando passe, me alegrando com Deus, e fui eu. E quando chegou
debaixo da autoridade do nome do Senhor. Amém, irmãos? Você pode dar uma linda salva de palmas para glorificar, exaltar e bendizer o nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Sabe a igreja da paz do Senhor? Amém. Vamos escutar os versículos de Isaías 55. Glória a Deus. Isaías 55, do versículo 6 em diante. E diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achar, clame por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem o mal, os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os caminhos e os meus pensamentos. Amém? Agradeço a oportunidade. Aleluia. Te adoramos, Deus, aleluia. Lucas 24, 13. Glória a Deus. Aleluias.
versículo nessa noite se encontra em Salmo, capítulo 27, verso 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me recolherá. Amém? Deus, aleluia. Não tem algo que acontece na sua vida, na nossa vida, que a gente às vezes, já ouviu o testemunho que a nossa irmã contou, as palavras maravilosas, ainda que foi louvado. E eu não sou um homem, de viver reclamando, de viver murmurando. E se eu tinha direito, ou eu ia reclamar alguns dias, Deus me repreendeu hoje no ônibus. Se ela eu não reclamo, a esposa está aí no serviço, não tem hora para chegar, tem hora, eu não sou um homem de viver reclamando. E se eu tinha alguma coisa para reclamar, Deus já sabia e usou uma senhora de 75 anos no ônibus para me repreender. 75 anos. Ela mora em. Ai, Jesus. Cidade aqui. Ela vai pegar ela vinha de São Bernardo. Vocês têm uma ideia. Ela vinha de São Bernardo. Veio em ônibus até Santo André, pegou o trem, chegou lá, pegou o ônibus que eu estava. E como eu já sento na cadeira do senhorzinho de idade, ela chegou e sentou do lado. E aí começou a conversar. Guararema. É a cidade por aqui para Guararema. E ela estava de ônibus. E aí ia pegar o trem até Estudante ia pegar o trem para o ônibus para Guararema, e Guararema ela pegava o ônibus que ia parar na casa dela, 30 minutos no centro de Guararema lá. E ela começou a conversar, que eu parece que ela conhecia ela há mais de 50 anos, E ela começou conversando e falando tudo. E aí eu comecei a analisar como Deus, a gente precisa ficar atento, que numa conversa Deus está te repreendendo e te ensinando. E ela tem 3 filhas, uma mora. Eu vi que ela falou um pouco de Suzano de Ribeirão para cá, mas deu para mim ficar sabendo 90% da vida dela. Uma mora em São Bernardo, 2 moram sem lado da praia, que ela falou. Mas o que eu quero dizer, irmãos? Uma senhora com 75 anos, fazia 4 anos que ela não vinha na casa da filha, mas também fazia 4 anos que a filha não ia lá. Ela mora sozinha com 75 anos. Pastor, você está dizendo? E aí ela falou como é que ela mora. Em uma casa, um cômodo e um banheiro. Até aí está tudo bem. Um cômodo e um banheiro, ela falou, não mora numa casa. Um cômodo e um banheiro. Só tem uma casa, só tem uma casinha e tal. Eu não sei, mas Deus sabe. Aí ela disse o seguinte, mas minha casa não tem porta. Minha casa quebrou a porta. Ela tem 19 anos que mudou para lá. A casa quebrou a porta, a casa não tem porta. Uma senhora aposentada, com 3 filhos. Agora mora numa casa que não tem porta. Ela não tem caixa d'água. Se acabar a água da rua, ela não tem água. Então, Deus, eu não sou de reclamar. Se eu tinha alguma coisa para reclamar, Deus disse: presta atenção, tem 75 anos, morando sozinha. E não é um loteamento igual esse nosso. Daí agora, como falou, os irmãos moram no loteamento assim. Ela disse que tem a casa dela, depois tem mais um terreno, e ela vem mostrando o mato, que tem mato. Aí tem a casa do Senhor José. Se ela precisar de alguma coisa, ela vem do Senhor José. Mora ela com os 3 cachorros. É a família dela que ela mora lá. Vocês estão entendendo, irmão? E às vezes a gente, por alguma coisinha, está reclamando. E ela, com essa idade, ainda não abandonou as filhas. Você vê o que é a mamãe. E agora, o que eu achei mais interessante é que Deus me ensinou bastante. Se fosse outra pessoa, por isso que eu estou dizendo para vocês, ela está usada por Deus para falar comigo. Ela não falou um A mal das filhas dela. Ela não falou um A mal das filhas dela, nem de genro, nem de ninguém. Porque meu presidente fosse outra pessoa, eu queria dizer o seguinte: estou dizendo, se não fosse um recado de Deus para mim, ela tinha começado a falar mal de quem? Da família. A minha filha não vai me ver, o meu genro não faz nada por mim. Ela não falou um A mal da sua família. É um recado de Deus. Porque, e eu não sou de reclamar. Mas se tem alguém aqui nessa noite que estava pensando em reclamar, está proibido, tá?
sem falar mal da filha, sem falar mal do genro, ela já tem bisneto, sem falar mal do neto, porque o neto vai ver ela, ficar um mês com ela, ficar de férias, ela não comentou nada. E mesmo assim, ainda tem a força de viver uma filha. Saiu hoje de Guararema, que eu não conheço, mas não é tão perto, né? Ela disse que ia ver se conseguia pegar um ônibus 9 horas, se ela não conseguisse, o ônibus de lá sai de 2 em 2 horas, porque uma 9 e última era 11 horas da noite. Se ela não pegasse da 9, lá em Guararema ia pegar o ônibus 11 horas da noite para chegar na casa dela, que havia a hora 11h30. Mas nenhuma reclamação. Dá para a gente começar a entender o seguinte. E aí eu estava em casa lembrando desse versículo. Ela está fazendo o que Deus está dizendo. Mas mesmo que ela tivesse abandonado a filha, está dizendo que Deus não nos abandona. Então nós que estamos aqui nessa noite, irmãos, não temos direito de ficar murmurando, porque tudo pode acontecer na minha e na tua vida. Mas o nosso Deus não nos abandona. Então, irmãos, que nós possamos estar orando. E ela começou a me falar aqui assim, parece que onde ela mora, pela cima, mas que ninguém, porque assim, se uma pessoa, alguém lá, colocar pelo menos na porta, né? Você colocar a porta, alguém vai fazer a casa. Parece que ela, onde ela está, ninguém consegue ver ela. E aí eu fico olhando às vezes, irmão, quantas pessoas estão neste mundo, nessa situação, em situação de ruas, e nós às vezes estamos aqui hoje, né? Aqui está um pouco frio, mas quando cada um sai daqui, vai para sua casa, tem essa cobertinha, tem o seu asfajando, tem os andorinhos, o café, né? Se tiver com o carro quebrado, manda arrumar, se não tiver carro, vai para o ônibus, né, irmão? Se não tiver ônibus, vai a pé, né, irmão? E aí, muitas vezes, nós queremos questionar contra Deus alguma coisa, irmãos. É verdade. Então, temos motivo para agradecer ao Senhor nosso Deus. Estamos aqui nessa noite, irmão, com motivo de sobra para agradecer. Sermos gratos por que Deus tem feito por mim e por você nesta noite. Pela infinita misericórdia. Sermos gratos por Deus, né, ter nos segurado. Eu, no longo da vida, aprendi, tá? No longo da minha vida, eu aprendi o quê? Que nós que estamos aqui na casa do Senhor, sim, cada um tem que se esforçar, mas ser grato a Deus por nós estar aqui dentro hoje. Ser grato a Deus, por exemplo, eu tenho 33 anos de serviço na Prefeitura de Santo André, já vi tanta coisa acontecer. Como um colega que entrou comigo, no mesmo dia que eu entrei, fiz a entregação junto, eu entrei dia 6 de dezembro de 1990 lá, ele entrou junto comigo. Esse rapaz trabalhou a média de 22 anos junto comigo. Pensa num menino bom do serviço. Se entregou ao mundo da droga. A gente treinou ele 8 vezes. 8 vezes. A última vez eu treinamos no interior. Ele ficou 9 meses treinado. Quando ele voltou, 20 dias ele estava na droga. Hoje é um morador de rua. Hoje ele é um morador de rua. Então, para nós entender que essa situação aí fora que tem, não tem medicina que dá jeito. Tudo bem, as pessoas, como dizendo assim, precisa querer, mas nós estamos gratos, porque o Senhor, com o teu esforço, o Senhor tem segurado na tua mão, tem te protegido, tem te dado aqui, tem guardado a nossa família, pela infinita misericórdia. Como a irmã acabou de falar aqui, é tanta coisa que nós vemos acontecer outro dia, como o livramento que Deus tem dado, porque Deus, mas é o que ela falou, precisamos estar fazendo a sua vontade. Precisamos estar fazendo a vontade do Senhor. Então, irmãos, que Deus continua abençoando os irmãos grandemente. E eu fiquei, sabe, com aquela senhora me falando, eu fiquei assim olhando. Então, aqui começa a entrar dentro da gente. Que a gente, se falar alguma coisa, reclamar alguma coisa, nós estamos muito ingratos. Amém? Que Deus continue abençoando os irmãos. Glória a Deus. Quer continuar o grupo de louvor das irmãs?
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Passa agora. Segunda oração, o Senhor é o sol da madeira de uma paz do Senhor.
quem com perseverança não reclamar e só é agradar a Deus, não tirando as suas dificuldades, a mais gratidão para com Deus, né? Vou estar lendo aqui para vocês, capítulo 16, Lucas capítulo 16, versículo 10 ao 13. Aleluias. Então, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas certezas injustas não fosses fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se o olheiro não fosses fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque um há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podereis servir a Deus e ao diabo. Aqui o profeta Lucas, ele faz uma comparação com um garçom. Na primeira estrofe do capítulo 16, está comparando um garçom. Mas ele faz um alerta na fidelidade daquele garçom que ganhava pouco, mas ele contemplava muito para com Deus. Ele tinha a sua fidelidade. Ele compartilhava de tudo o que ele tinha, do que ele ganhava, mas com obediência e com honestidade, para que tomasse rumo os seus caminhos na presença de Deus. Assim como nós pegamos agora o exemplo da senhora se murmurar, com o pouco que ela ganhava, com o pouco que ela tinha, mas ela não deixava de buscar a sua filha, está compartilhando com a sua filha, que é o maior, é um dos maiores troféus da herança de Deus, levado ao amor, né? Ela não deixou morrer o amor, ela compartilhava com a filha, ia buscar a filha, ao invés de ser ao contrário, né? As filhas iam atrás da mãe para ver o que precisa, o que necessita, o que poderia ser ajudado. Ao contrário, né? A mãe vai, não perdeu a dignidade, nem o respeito, nem o amor pela filha, né? Continua buscando a filha, continua indo atrás, indo acreditar os netos, e sem se importar com a grandeza do que está ao redor dela, né? Um bom exemplo aqui eu peguei nessa palavra, quando ele abriu falar a mensagem, meu Deus do céu, uma coisa é uma coisa maravilhosa, né? E agradecer a Deus sem reclamar, né? Assim somos nós. E aqui ele fala desse garçom, ele é fiel no pouquinho, mas também no muito. Ele não deixa de agradar a Deus, porque ele mostra com profecia as condições espirituais diante da lei e a moral das principais características escritas por Deus. Ele não deixa de obedecer aquilo que está escrito no Antigo Testamento. Ele compartilha, servindo e contemplando, sem fazer nada em troca, sem murmurar, sem falar, para que vai fazer, ou para que você vai usar o dinheiro, ou para que não. Entregou o dinheiro na mão do discípulo, acabou a conversa. O que vai fazer, Deus é que vai garantir. Não é nós que temos que estar cobrando, é Deus que vai cobrar, porque é para a obra de Deus, não é para nós, né? É para o semelhante quando necessário, assim for. Assim também diz a Bíblia, nós devemos rebater ao próximo, assim também como a casa de Deus, aos seus, tanto os fariseus, também como os escribas, então, também como os profetas e também os pastores, tem que rebater a parte sua também. Eles têm o direito deles, nós temos que fazer com que a lei funcione, porque Deus deixou escrito essa lei. Não se mudando, mas continua a mesma coisa, mas que seja com amor, seja com honestidade, com fidelidade, né? Com dimensão de coração, não servir a um requisito e deixar o outro. Temos que seguir um propósito só, o propósito de alcançar a nossa salvação, porque Deus não aceita metade. O homem é metade das coisas que não é para ele. Deus quer uma coisa que
filho para com ele, ele não quer que sirva a dois deuses. Ou a mais a ele, ou esquece. Dois caminhos não tem. É só um caminho que tem que seguir. Agora, o Altíssimo só aceita o coração que é reto. O que é dele para a ele e servir o coração puro, fiel, obediente e fiel. Aqueles que quiserem servir, seja com a grandeza da pureza do seu próprio coração, independente da sua grandeza ou da sua riqueza, mas sim numa direção somente para ele, porque ele considera você como filho. Ele não está esperando de você nada a não ser: Pai, estou aqui para contemplar a sua lei. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, o versículo 25 em diante. Lucas, capítulo 2, do verso 25 em diante. Aleluias. Quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor assim nos concedeu, irmãos, de estarmos falando da sua poderosa palavra. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 2, verso 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam
das coisas que eles diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e a elevação de muito Israel, e para o sinal que é contraditável. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Vamos estar lendo essa palavra nesta noite. Os irmãos podem se sentar. Nós estamos diante, irmãos, de uma história a qual podemos trazer um tema sobre o tema vai dizer assim: a promessa do Senhor se cumprirá na minha e na sua vida. A gente vamos meditar nesse texto que lá no Jardim do Éden havia um casal abençoado que não lhe faltava nada, e eles viviam em paz, com a presença de Deus os visitando toda a tarde. E Deus se maravilhava, irmãos, de encontrar com Adão e Eva toda a tarde. Vamos imaginar nesta noite nós temos o privilégio de Deus toda a tarde, aleluia, se manifestar e falar conosco como estamos falando um com o outro. Adão e Eva, irmãos, vai receber uma ordem da parte de Deus para que eles não viessem comer do fruto proibido. E eles, aleluia, poderiam se alimentar ou comer de qualquer fruto, menos daquele fruto que Deus tinha determinado, aleluia, para que eles não viessem comer. E os irmãos conhecem a história que passa o tempo e eles não vigiam e caem em desobediência, provocando o pecado contra Deus. E os irmãos sabem a história que agora, aleluia, eles vão se afastar de Deus por causa do pecado, são expulsos, aleluia, do Jardim do Éden, e agora eles têm que trabalhar para se alimentar, plantar, e daquela plantação eles adquirem o escravimento. E aí, irmãos, começa, aleluia, a gerar o pecado da humanidade. E agora nós temos, aleluia, a natureza pecaminosa por causa de uma desobediência de um casal. Esse casal se afasta agora de Deus, porque Deus não compartilha com o pecado. Deus é santo. Aleluia. Mas Deus, irmãos, aleluia, é um Deus tão maravilhoso que mesmo que quando o homem cai, Deus continua o amando. E Deus, aleluia, vai agora preparar alguma estratégia para que o homem viesse se achegar novamente na presença de Deus. E Deus agora, irmãos, vai passando, aleluia, tempo, vai passando século, e Deus agora começa, aleluia, a anunciar através dos profetas e dos seus servos que iria nascer agora, aleluia, Jesus, o Filho de Deus, para que ele, aleluia, fosse a salvação da humanidade. Que a partir do nascimento de Jesus, a humanidade iria se achegar novamente
presença de Deus, e agora, aleluia, Deus poderia novamente conversar com o ser humano, aleluia, agora em espírito. E a gente vamos ver aqui, irmãos, aleluia, que vai passando o tempo, e Deus, aleluia, vai levantando homens, vai levantando, aleluia, mulheres, vai levantando profetas, e sempre anunciando, aleluia, o nascimento do Filho de Deus, que é a promessa para o ser humano. E a gente vamos ver, irmãos, aleluia, no texto anteriores, que a promessa que Deus, aleluia, preparou para o homem vai se cumprir. Quando a gente lemos esse texto em Lucas capítulo 2, nós vamos ver agora a promessa de Deus, que foi anunciada por muito tempo atrás, se cumpre com o nascimento de Jesus. E a gente vamos ver aqui, irmãos, no livro de Lucas capítulo 2, um homem chamado Simeão. Este homem, aleluia, era um homem a qual a Bíblia vai lhe dar qualidades. Aleluia. Qualidades que eu e você temos que ter nos dias de hoje como servo e serva de Deus. Este homem chama Simeão, e o texto vai dizer que este homem, ele era justo e era temente a Deus. Isso vai nos ensinar que quando nós servimos a Deus, nós temos que permanecer e ser sempre justo e temente a Deus. Porque quando a gente somos justo e temente a Deus, as promessas se cumprem em nossas vidas. Talvez, aleluia, nós estamos nesta noite esperando uma promessa. Talvez, aleluia, promessa financeira, uma mudança. Talvez promessa, aleluia, de coisas materiais. Talvez até promessa de libertação no meio dos nossos, de salvação no meio dos nossos, mas ainda não se cumpriu. Mas eu quero dizer para os irmãos nesta noite: continue seguindo o exemplo deste homem, continue sendo justo e continue sendo, aleluia, temente, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir com a sua promessa. Mas o interessante, irmãos, aleluia, é que nós aguardamos várias promessas, como eu acabei de citar, aleluia, mas a maior promessa que eu e você, como servo de Deus, como igreja do Senhor, aguardamos é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que, aleluia, as Escrituras se cumpram, aleluia, e haja o arrebatamento da igreja, e que nós possamos, aleluia, participar deste arrebatamento e cumprir-se a promessa de irmos morarmos no céu. Então, irmãos, nós aguardamos várias promessas. Eu aguardo várias promessas. Você aguarda várias promessas. Muitas promessas já se cumpriram na minha vida, como também se cumpriram na sua, mas a promessa, aleluia, da salvação irá se cumprir, e para nós recebermos esta promessa, nós temos que estar no centro da vontade de Deus, continuando pela misericórdia e com a ajuda do Espírito Santo, sendo justo, sendo temente e obediente, aleluia, ao nosso Deus. É interessante, irmãos, aleluia, que a lei do Senhor, ela
ensinava, e nós nos assembleianos sabemos disso, que quando nós, sendo cristão, temos um filho, nós apresentamos eles ao Senhor em uma certa idade. E aqui, irmãos, o texto vai dizer que a jovem Maria e o jovem José, aleluia, receberam a promessa que o Espírito Santo, aleluia, iria gerar em Maria, aleluia, uma criança chamada Jesus. E esta criança iria se chamar Jesus, e esta criança seria a salvação da humanidade. Cumpre-se a palavra do Senhor. Maria, aleluia, gera o nosso Jesus. E agora Maria e José, conhecedores da lei, conhecedores da palavra, vão até o templo, aleluia, apresentar Jesus, cumprindo-se a lei. É interessante, irmãos, que Deus, Ele nos promove várias leis, que é a sua palavra. E muitas das vezes nós temos dificuldade de cumprir a lei do Senhor. Mas eu começo a entender e aprender com Maria e José, aleluia, que cumprindo-se a lei, Deus continua trabalhando no seu projeto. O texto vai dizer, irmãos, no capítulo 1 em Lucas 2, aleluia, em Lucas 2, capítulo 21 em diante, que Maria e José levam agora Jesus até o templo. E é interessante, irmãos, aleluia, que esse templo estava esse homem chamado Simeão, que era justo e que era temente a Deus. E aleluia, Simeão, ele recebe uma revelação dada pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, que ele não iria morrer enquanto ele não visse a promessa de salvação que era Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. A primeira coisa que eu vou aprender aqui, irmãos, é que nós temos que ser justo e temente para que as promessas se cumpram. Segunda coisa que eu vou aprender nesse texto, aleluia, é que nós temos que esperar e acreditar na promessa feita por Deus. Porque muitas das vezes nós recebemos promessas, profecias que não são de Deus e nós se frustramos, dizendo: Deus falou e não cumpriu. Mas o nosso Deus, Ele é fiel. Aquilo que Ele falou se cumpre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que é importante nós pedirmos ao Espírito Santo o dom de discernimento, aleluia, para quê? Para que nós possamos decidir, aleluia, o que é de Deus e o que não é, para que nós não viemos se frustrar, porque o que Deus fala se cumpre. Glória a Deus. E é interessante, irmãos, que o Espírito Santo, aleluia, ainda revela na terra. Mas o Espírito Santo não se revela, aleluia, ou revela algo para alguém que, aleluia, está fora da presença de Deus. É verdade. Quando nós, aleluia, estamos, aleluia, na presença de Deus, o Espírito Santo do Senhor ainda revela para o povo de Deus que é temente, é justo e anda na vontade de Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo não se revela para qualquer um, irmãos. Tem que ser justo, tem que ser temente, tem que estar, aleluia, na
Deus, aí o Espírito Santo ainda revela na terra. E é interessante, irmãos, que essa revelação foi profunda. Essa revelação lá no Espírito Santo vai chegar até Simeão e dizer: olha, tu não morrerás enquanto você não vê a promessa, aleluia, se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas das vezes Deus tem falado conosco: vou eu salvar, vou eu libertar, vou eu mudar a história, vou eu mudar cativeiro. E nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração e nos alegramos. Mas vai passando o tempo e nós, aleluia, por não ver, começamos a desacreditar. Aí eu começo a entender que Simeão, irmãos, aleluia, por ser temente e ser justo, ele tinha a presença do Espírito Santo que falava com ele. E é interessante que Simeão, a Bíblia aqui não vai dizer qual era a idade dele, mas eu acredito que já era um homem de idade, já era um homem, aleluia, avançado na idade, aleluia, mas ele continuava fiel, esperando a promessa se cumprir. O texto aqui não fala que Simeão reclamava. O texto aqui não fala que Simeão, aleluia, ficava questionando Deus: Senhor, quando vai acontecer? Senhor, está demorando. E muitas das vezes nós também temos essa, aleluia, falha de ficar reclamando: Deus, tu falaste comigo através do teu servo, através da tua palavra, e até agora não se cumpriu. Aleluia! Porque tudo é para o homem esperar. Quando, aleluia, alguém fala que vai nos dar alguma coisa, vem a ansiedade, vem o desejo, e queremos as coisas para hoje. Mas a Bíblia vai dizer lá em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas debaixo do propósito de Deus. Mas nós, como ser humano, não sabemos esperar. Porque, irmãos, hoje, mesmo com a tecnologia que tem, tudo que nós vamos fazer, nós temos que esperar. Eu vou dar um exemplo. Se nós formos no banco, aleluia, nós temos que esperar a senha, aleluia, para que chegue a nossa vez. Quando nós vamos, aleluia, para o trabalho, nós temos que esperar na fila para bater o nosso cartão de ponto. Aleluia. Quando nós vamos receber o nosso pagamento, nós temos que esperar 30 dias para que nosso patrão venha nos pagar. E aonde nós formos, nós temos que esperar. Mas nós não temos a paciência de esperar. E eu vou aprendendo com este homem chamado Simeão. Aleluia. Não importa o tempo, mas eu continuo, aleluia, aguardando a promessa de Deus. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então aqui eu vou ver, irmãos, aleluia, a Bíblia não diz, mas eu imagino que demorou para que a promessa se cumprisse, porque desde que Adão, aleluia, pecou, Deus começou a usar homens, profetas, reis, aleluia, para falar com a humanidade que ia nascer um, que
coisa. Pare, desista, deixe de lado. Aleluia, não tem jeito. Aí eu começo a imaginar, irmãos, quanto tempo Deus esperou por mim, por você, para que nós chegarmos até a presença dele. Eu vou falar por mim, porque eu vi no mundo. Deus esperou, irmãos, talvez mais de 15 ou 20 anos para que eu tomasse uma decisão. E é Deus, Ele tem o poder de fazer assim e trazer qualquer um para a sua presença no momento que Ele quer. Mas o meu Deus, Ele é Deus, Senhor, que dá livre arbítrio para que nós escolhemos o que nós queremos. Mas quando Deus fala, nós queremos na hora. É como se fosse, aleluia, perdão da palavra, aleluia, do hoje. Faz instantâneo, já acabou. Mas Deus tem as suas formas de trabalhar. Aleluia. Então, Simeão aqui, irmãos, aleluia, recebeu uma revelação pelo Espírito Santo que ele não iria morrer. E eu quero dizer nesta noite pela palavra, irmãos, tu não irá morrer enquanto não se cumprir tudo aquilo que o Deus Todo-Poderoso falou. A promessa vai se cumprir na minha e na sua vida. Seja em qualquer área da sua vida, irá se cumprir. Mas seja paciente. Aleluia. Espere. Continue acreditando, porque Deus vai cumprir a promessa, irmãos. Eu não sei qual área da sua vida a minha promessa foi falada, mas eu quero dizer que em todas as áreas que Deus falou, vai se cumprir. Só quem crê, irmãos, só quem crê na glória. Louvado seja Deus. E eu acredito que foi passando o tempo, e Simeão continuava fiel, ia no templo, orava, jejuava, meditava na palavra, e todos os cultos que Simeão olhava, irmãos, a fé de Simeão, eu acredito que estava lá. Talvez seja nesse culto. Aí não era. Passava outro culto e Simeão da mesma maneira. Talvez é hoje que a promessa vai ser cumprida. Aleluia. Mas o texto vai dizer aqui, irmãos, aleluia, que o Espírito Santo mais uma vez vai falar com Simeão. É interessante que o Espírito Santo ainda fala, irmãos, conosco. Eu creio. E aqui dá a entender que Simeão não estava no templo nesse momento. Mas Simeão, aleluia, talvez estava na sua casa, ouvindo louvor, meditando na palavra, não sei. Mas o Espírito Santo chega no ouvido de Simeão e diz para ele: vai para o templo. E coisa linda, irmãos, quem, aleluia, reconhece a voz de Deus e entende e tem certeza que Deus está falando com ele. Simeão ouve a voz sensível do Espírito Santo e vai para o templo. Aleluia. E tem muitos crentes nos dias de hoje, irmãos, que não sabem, aleluia, mais decidir se é Deus que está falando, se não é, não tem mais os seus ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. Aleluia. Mas Simeão estava com os seus ouvidos sensíveis e ouviu. O Espírito Santo chega a Simeão e diz: vai para o templo. Simeão obediente vai para o templo. E eu acredito que Simeão chega no templo, pastor Adalberto, e começa a fazer, aleluia, o que ele sempre fez: dobra o seu joelho, ora, canta o louvor da harpa, e vai ler uma palavra oficial, e vai dar a oportunidade, aleluia, para Ana, a profetisa que estava no culto. E de repente, aleluia, Simeão ali dando um lugar para Deus, aleluia, ele olha, e aparece um casal jovem com uma criança no braço. E Simeão agora, irmãos, quando vê, aleluia, aquele casal entrando,
Simeão estava ligado, irmãos, nós temos que estar ligado. O Espírito Santo deve ter falado, aleluia, ao coração de Simeão, dizendo: esta é a criança. Lembra de João Batista, irmãos? João Batista batizando. E João Batista disse: olha, eu batizo com água, mas vai vir alguém que é maior do que eu e vai batizar com fogo do Espírito Santo. E João Batista ali batizando. E um monte de gente não saía na fila. E de repente João Batista batiza o primeiro, batiza o segundo. E quando João Batista olha, João Batista reconhece: eis aí, aquele que batiza com fogo e com água. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, aleluia, é visão do Espírito Santo. Isso, irmãos, é contato com Deus. Isso é quando estamos na posição cheia da presença do Espírito Santo. Ele vai nos revelar, ele vai nos mostrar, e nós vamos ter a certeza. Simeão olha, e eu acredito que o Espírito Santo falou: está aí a promessa. Hoje é o dia da promessa. Hoje é o dia da sua promessa. Receba aí nesta noite. E é interessante agora, irmãos, aleluia, que Maria e José chegam até Simeão e entregam a criança, cumprindo-se a lei de apresentar aquela criança. Talvez Maria e José, irmãos, aleluia, estavam fazendo aquele ato, mas não esperavam que Simeão, aleluia, tinha uma promessa para receber através daquele ato deles. Aí o que acontece, irmãos? Quando Maria e José entregam aquela criança, que é Jesus, nas mãos de Simeão, Simeão agora olha para aquela criança não com um olhar humano, mas com um olhar celestial. A visão de, aleluia, Simeão se abre, e ele olha para aquela criança, aleluia, e ele agora louva a Deus e vai dizer: Senhor, aleluia, cumpra-se em mim agora a tua vontade, porque aquilo que tu prometeste para mim está se cumprindo nesta noite. Em outras palavras, Simeão vai dizer assim: pode me levar agora, Senhor. Aleluia, agora eu já estou pronto para ser levado. Agora eu posso morrer, porque aquilo que tu prometeste, aleluia, há muito tempo está se cumprindo no dia de hoje. Imagine, pastor Alberto, a alegria de Simeão, aleluia, esperando por muito tempo, muitos anos, aleluia, se cumprindo naquela hora. E a palavra dele é tão, aleluia, forte, irmãos, que ele vai dizer assim: olha, pode me matar, Deus, na nossa tradução. E ele disse assim: olha, pode me levar, porque crente não morre, é levado por Jesus. Pode me levar, estou pronto, a promessa se cumpriu. Aleluia. E Deus vai dizer, irmãos, aleluia, que Simeão vai pegar aquela criança, vai apresentar a Deus e vai abençoar aquela criança. Cumprindo-se a lei, Maria e José trouxe a criança e apresentou a Deus. Simeão, aleluia, abençoa aquela criança, louva a Deus e diz: a promessa chegou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A promessa chegou, irmãos. Eu posso contemplar com os olhos espirituais a promessa chegando na minha e na sua vida. E nós fazemos que nem Simeão. Nós vamos, aleluia, abençoar, agradecer e dizer: Deus, muito obrigado. Aquilo que tu falaste há muito tempo, hoje está cumprido. Não foi fácil. Aleluia, eu pensei em desistir. Aleluia, eu ouvi palavras a dizer que não tinha mais jeito. Mas o teu Espírito Santo me fortaleceu para que eu esperasse
acontecer. É o arrebatamento da igreja. Tem muitos crentes que nem esperam mais, irmãos. Tem muitos crentes que nem acreditam mais. Tem muitos crentes que estão despercebidos. Eu já ouvi falar disso, que Jesus vai voltar desde que eu era criança. Já estou chegando na fase, aleluia, da terceira idade e nada acontece. Mas seja como Simeão, continue no templo, continue, aleluia, temente, justo, porque, aleluia, no momento certo vai acontecer. E se você tiver como Simeão, atende, irmãos, que a promessa acontecer. Quando nós olharmos, já não estaremos mais nessa terra, já estaremos perante a presença do nosso Salvador Jesus Cristo, participando da grande ceia, tão almejada, tão esperada por Cristo e pela sua igreja. Então, irmãos, aleluia, não fiquem despercebidos. Mas olha a situação do mundo. O mundo, irmãos, pode estar acabando, mas a promessa, aleluia, que Jesus prometeu de vir buscar a sua igreja vai se cumprir. Aleluia, o mundo ou o crente, acreditando ou não, vai acontecer. A igreja estando dispersa ou não, vai acontecer. O mundo dizendo que não vai acontecer ou não, vai acontecer, porque o nosso Deus é fiel. E é interessante que aqui, irmãos, houve uma testemunha. Ana, uma profetisa, que a gente vai tomar outro exemplo desta mulher. Ela era viúva, mas ela estava no templo de manhã, estava no templo à tarde, estava no templo à noite. A hora que falasse vai ter culto à tarde, a irmã Ana, a profetisa, estava lá. Se falasse que o culto era à noite, a irmã Ana estava lá. Não, aleluia, colocava em empecilho. E tem gente que coloca em empecilho, irmãos, para vir no culto. Aí eu vou no culto hoje, porque está frio. Aí eu vou no culto hoje, porque chegou em si. Eu não vou no culto hoje, porque eu não estou sentindo. Mas vamos tomar o exemplo, irmãos, dessa mulher. Ana, a profetisa, fiel a Deus. E ainda há, irmãos, homens como Simeão, e ainda há mulheres como Ana, fiel, justo, temente, aleluia, que sente a alegria de estar na casa do Senhor. Aleluia, Davi vai dizer ali, irmãos, o salmista vai dizer assim: me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. E tem crente hoje que não sente mais alegria, irmãos. Quando alguém diz, vamos para o culto hoje? Não estou afim, estou cansado, está frio, eu tenho outros compromissos, deixa para domingo. E quando chega no domingo, coloca em empecilho de novo e vai indo até se afastar da presença de Deus. Mas bem-aventurado eu e você, que seguimos o conselho deste homem e desta mulher, para que a promessa venha se cumprir na minha e na sua vida. E para quando, aleluia, a promessa da salvação chegar, aleluia, nós possamos estar preparados, como Simeão estava preparado para receber a promessa. Porque a promessa Simeão não recebeu de qualquer jeito. Simeão estava preparado, irmãos. E a igreja não tem que se preparar. A igreja tem que estar preparada, porque a promessa da salvação, do arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento, aleluia. E aqueles que não estiverem preparados, aqueles que estiverem, aleluia, despercebidos, vai ficar. Mas que Deus abençoe a cada um de nós, e que o Senhor tenha misericórdia, e que o Espírito Santo que está na vida de Simeão continue na nossa vida, nos fortalecendo, nos dando graça, vigor, ânimo, alegria, para que nós possamos
que Deus opera, que Deus faz milagre, que Deus revela, que Deus fala. Louvado seja o nome do Senhor. Não é lá na rua, Deus pode falar conosco, pode, irmãos, no nosso lar, lá na rua, mas a presença maior de Deus é dentro do seu templo, e nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. É aqui nesse templo que muitos receberam bênção. É nesse templo que muitos vão receber bênção. E é dentro desse templo que você vai receber a sua bênção, que você já recebeu, que vai receber, e você vai testemunhar, e vai ter alguma onda, aleluia, para testemunhar aquilo que Deus falou. Sabe, irmãos, eu acredito que Ana deve ter ouvido Deus falar com Simeão dizendo: vai se cumprir a promessa. Eu começo a entender, irmãos, aqui no Cristo, eu começo a entender que Ana estava lá ao lado de Simeão, fazendo a obra junto, porque a obra não faz não se fazemos a obra sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Deus. E assim a obra cresce. Aí eu começo a olhar e vou dizer: olha, o meu irmão recebeu a bênção, eu glorifico a Deus. O meu irmão vai ver eu receber a bênção, e vai dizer: eu vou glorificar a Deus. E juntos nós vamos receber as bênçãos materiais, financeiras, familiar, mas aleluia, sempre aguardando a bênção, aleluia, celestial, que é a salvação da nossa alma. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. E o texto vai dizer que depois que Simeão abençoou, aleluia, aquele menino que era o nosso mestre Jesus, os seus pais se alegraram e começaram a louvar a Deus, entendendo que tudo que Deus falou com Maria e José, aleluia, através da revelação do Espírito Santo, confirmou através de Simeão e através de Ana, porque o nosso Espírito Santo testifica, irmãos. Deus fala conosco aqui, e Deus usa alguém lá fora para confirmar a mesma coisa, sem vírgula, sem, aleluia, aumentar, sem diminuir. A mesma palavra que Deus fala aqui, Deus fala lá no nosso lar, Deus fala lá no nosso trabalho, e vai se cumprir, e vai ter alguém do nosso lado que ouviu e que vai testemunhar, e juntos nós vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, nesta noite, irmãos, não desista. Continue firme, continue buscando, continue orando, continue pedindo para o Espírito Santo te dar paciência e esperar, ainda que aos nossos olhos, aleluia, possamos dizer com os olhos espirituais, com os olhos naturais, não tem jeito, mas abra os olhos espirituais e nós vamos ver: para mim não tem jeito, mas para o nosso Deus nada é impossível. Aleluia. Quando alguém fala: não tem mais jeito, aí você fala: é que você está olhando com os olhos espirituais, mas eu já estou vendo o meu filho na igreja, minha filha na igreja, a minha família salva, e a promessa se cumprindo na minha vida, e o nome do Senhor será glorificado. Vai se cumprir. Se você crê, irmãos, eu glória a Deus aí. Se Deus falou com você, aleluia, aplauda Ele aí. Aleluia. Pelos olhos espirituais, a sua promessa está aí na sua mão. Pelos olhos espirituais. Da mesma maneira que Simeão pegou na mão e levantou e abençoou e deu graça, eu quero que os irmãos façam isso agora. Levanta sua mão. Eu não sei qual é a bênção, mas coloque e comece a imaginar a sua bênção agora e diga: obrigado, Senhor. A promessa se cumpriu e eu estou recebendo pela fé a minha vitória, a minha bênção e a minha salvação.
E o teu coração está saindo daqui alegre. Porque o que o Senhor falou está se cumprindo pelos olhos espirituais nesta noite, na minha vida, na minha família e em todas as causas que eu tenho colocado na tua mão. Essa é a palavra do Senhor nesta noite, irmãos. Aleluia. Deus cumprindo as promessas. E depois os irmãos vão testemunhar. Se os irmãos crerem e tomar posse, os irmãos vão vir no tempo e vão testemunhar que eu recebi aquilo que é impossível, mas eu recebi pela fé. E agora eu quero testemunhar para glorificar o nome de Jesus. Amém? Quem toma posse dessa palavra, aplauda, glorifique o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Graças a Deus. Palavra maravilhosa. Deus continua falando sobre a nossa promessa de a salvação. Amém? Eu fico grato a Deus. Quando eu ajoelhei aqui hoje, eu orei. E Deus fez uma promessa na minha vida. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma resposta. E o Senhor me respondeu. Amém? Deus é muito lindo. Quando o evangelista estava pregando, e aí falando como Deus fala sobre a promessa. Aí eu lembrei de José. José, lá no capítulo, quando ele revela o sonho, o rei Faraó vai dizer: acharei um homem igual esse, aonde o Espírito de Deus habita? Então, nós vemos, né, que Deus falou grandemente nessa noite, que tem que ser justo e temente a Deus. José, Deus cumpriu uma promessa em José. José, quando passa pelo reinado, tem 30 anos, depois de 13 anos de muita batalha, porque José era um homem justo e temente a Deus. Amém? Que nós possamos ser essa pessoa justa e temente a Deus. Sai daqui de posse da tua vitória. Não abre mão. Já foi falado. Não abre mão, porque Deus falou grandemente. E para alcançar a maior promessa, que é a nossa salvação, tem que ser justo e temente. Então, não tem outro meio, irmãos. Se nós vamos pedindo a misericórdia do Senhor, hoje a cada dia, né, vai pedindo força. Você já entrou aqui nessa noite, já sai daqui e posta a vitória, porque Deus é com cada um de vocês. Amém? E eu estou maravilhado porque Deus falou grandemente comigo nessa noite. E eu creio que falou com a igreja. Eu creio que falou grandemente, porque não tem como uma palavra dessa a gente não ouvir. Porque a palavra, ela é profunda. E assim, eu agradeço a Deus que cada dia Deus vem só confirmando. Um irmão vem prega, um irmão vem prega, um louva, e quando ele depois Deus continua glorificando e confirmando a sua palavra. Amém? Vamos colocar de pé, vamos estar agradecendo a Deus para nós podermos para o nosso lar, né? Que Deus continua, né, abençoando o evangelista, né? Que Deus continua